Sim, pessoal. E aí, o primeiro vídeo que eu quero gravar aqui para vocês é sobre pedir ajuda às autoridades, né? Pedir ajuda ao SAMU, ao bombeiro, principalmente. E aí eu quero perguntar para vocês, vocês sabem realmente qual número ligar, certo? Primeira questão. Para quem ligar, o que você vai falar, né? O que você vai falar para essa autoridade? E quando ligar, né? Então, são 3 pontos importantes. Para quem você vai ligar, seja bombeiro, SAMU, polícia, o que você vai falar e quando você vai ligar, né? Porque é uma questão muito importante. E aí, a primeira questão é: quais são os números que nós temos? Nós temos, aqui no Brasil, né? Nós temos vários números. Então, fica muito difícil da gente dizer assim: paz, ligue sempre 190, ligue sempre 190 que eles vão te encaminhar para outro local. Mas não é assim, né? Você tem que saber os números. Você tem que saber. Você tem que saber para que serve 192, para que serve 190, para que serve 193, para que serve 191. Existem vários outros números, mas 3 números principais aqui que eu quero deixar para vocês, né? Primeiro, 190, certo? 190. 190 é o quê? É o número da Polícia Militar de qualquer estado, certo? É o número da Polícia Militar. Então, se está acontecendo um crime naquele momento, se você suspeita que está acontecendo alguma coisa, está acontecendo uma agressão, um roubo, um assalto, está acontecendo ou está na iminência de acontecer, você pode ligar 190, certo? E aí eles vão lá resolver a situação. Então, 90, número da Polícia Militar, ok? 192, 192, todo mundo sabe, ou todo mundo é para saber. E aí, se você manda esse vídeo aqui para todas as pessoas que você acha que não sabe, né? 192, SAMU, em todo o Brasil é o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, certo? Então, se está acontecendo um acidente, se aconteceu um acidente, ou alguém está tendo um AVC, uma parada cardíaca, alguém está passando mal, né? Alguém da sua família ou alguém que você viu na rua, aconteceu um acidente de trânsito, o número que você deve ligar, né, prioritariamente é o SAMU, porque ele é o responsável por atender as situações que envolvem urgência e emergência, certo? Isso é um número muito importante, porque também nós temos o 193, certo? 193. 193 é o quê? É o bombeiro militar, certo? Existe uma questão no bombeiro militar e do SAMU, por quê? Em alguns estados, o SAMU também faz o atendimento às urgências e emergências, né? Mas em outros, o bombeiro é responsável apenas pelo resgate, né? Resgate em altura, resgate aquático, né? Resgate em situações que tem acidente florestal, alguma coisa nesse sentido. Mas o bombeiro militar, ele também é treinado, certo? Ele também é treinado para atender as vítimas de acidente. Pessoas que estão passando mal, ele é treinado em primeiros socorros, em outros níveis de atendimento também, certo? Então, o bombeiro militar, ele é treinado para todas as situações. Então, assim, se você verificar que é uma situação que precisa de resgate e precisa de atendimento, você pode ligar também para o bombeiro e também para o SAMU. E aí vai existir uma combinação de atendimento, né? Numa ocorrência, quando acontece uma ocorrência, não é só o bombeiro que atende, não é só o SAMU que atende, né? Dependendo da situação, né, do ocorrido, do crime, não é só a PM que atende, talvez precise de um atendimento do SAMU também no local. Então, tem que ficar bem na mente de vocês isso. Primeira coisa, quais são os números? 190,
Polícia Militar. 192, SAMU. 193, Bombeiro Militar, certo? E aí, em cada cidade, em cada estado, vai haver grupos voluntários ou empresas que fazem atendimento. E isso daí vai ser divulgado por cada empresa, certo? Então, mas a questão principal são esses três números: 190, 192, 193. Então, a gente já sabe para quem a gente vai ligar, né? Agora, a gente sabe para quem a gente vai ligar e quando é que a gente vai ligar, né? Acontece um acidente, quando é que a gente vai fazer essa ligação, né? Quando é que a gente vai fazer, vai parar aquele momento para fazer a ligação, para falar todos os dados da ocorrência. E aí, a questão principal que eu quero que vocês tenham em mente é que depende da situação, certo? Toda vida que for envolver um atendimento e procedimento e protocolos, vai depender da situação. Porque a gente vai estudar mais na frente, né, que existe o princípio, né? O princípio e a preferência. São duas coisas. O princípio é o quê? Que a gente tem que ligar para o socorro. A gente tem que pedir ajuda. Mas qual é a preferência? Qual é a situação? Só tem eu na cena? Só tem eu no local? Tem outras pessoas? Eu posso iniciar o atendimento, eu encontro outras pessoas, ligam? Eu tenho que fazer a sinalização primeiro? Então vai depender. O quando vai depender. E isso daí a gente pode aprofundar em outros vídeos. Mas a situação, a regra que você tem em mente: garanta a segurança do local primeiro, para que não haja novos acidentes. E aí sim, você liga para o socorro. Liga para o SAMU, liga para o bombeiro, liga para a polícia. Garanta naquele momento que não vai acontecer uma piora, não vai acontecer um novo acidente. Tá ok? E aí, a gente já sabe para quem ligar, a gente já sabe o quando ligar, e agora a gente tem que saber o que falar, né? E aí, o que falar é muito importante. Você tem em mente que o atendente, quando o cara do SAMU que atender, o cara do bombeiro que atender, o cara da polícia militar que te atender, ele vai fazer uma série de perguntas. E é importante você responder essas perguntas com calma, porque não tem como uma pessoa que está num local totalmente distante daquele local do acidente, ela mandar um recurso sem saber para o que ela está mandando, né? O que foi que aconteceu. Então, perguntas normais que vão acontecer: local do ocorrido, o que foi que aconteceu e qual a gravidade, certo? Então, vocês têm que ter isso em mente. Qual é o local que eu estou? Então, quando você visualizar um acidente, um acontecimento, tudo isso, vocês têm que ter em mente o local, se localizar no espaço, para dizer, para informar ao atendente, né, da ligação, que o local correto, certo? Senão não vai chegar o socorro no local correto. É simples. Além disso, local, né? O que aconteceu? Foi uma queda de moto? Foi o quê? Foi uma queda da própria altura? A pessoa caiu da escada? A pessoa sofreu um AVC? A pessoa passou mal, desmaiou? O que foi que aconteceu? Então você tem que saber o que aconteceu. Foi uma colisão carro-moto, carro-animal? Então tem que saber o que aconteceu ali, que a gente chama também de cinemática do trauma. Mas isso são outros vídeos, né, que a gente vai gravar. Então tem que saber o que aconteceu, certo? Posteriormente, ele vai perguntar também o quê? Qual é a gravidade da situação, né? Qual a gravidade? Então, local, o que aconteceu e qual a gravidade. Porque aí, quanto mais grave for, mais recurso o atendente vai mandar. Tá bom? Então, são 3 perguntas que o atendente vai fazer: local, o que ocorreu e qual a gravidade da situação naquele momento. Tá ok? Então, tenha isso em mente. A gente aprendeu o que aqui?
aprendemos os números 190, 192 e 193, certo? Cada um deles. 190, Polícia Militar. 192, SAMU. 193, Bombeiro Militar, certo? Aprendemos o que? Quando ligar, a gente tem aqui o princípio, é ligar o mais rápido para o socorro, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que fazer a segurança do local no primeiro momento para que não piore a situação, para que não venha a piorar, ou seja, um acidente que ocorreu, não aconteça um novo acidente, um acidente secundário, né? Então, após a gente garantir a segurança, a gente liga. E depois a gente aprendeu o que a gente vai falar. Então a gente tem que saber o local que a gente está, a gente tem que saber o que aconteceu naquele local e a gente tem que saber qual é a gravidade, né, da situação naquele momento, para informar tudo direitinho para o atendente. E aí, posteriormente, o atendente vai dizer o que você deve, como você deve agir, e aí você vai continuar o atendimento ou vai prestar apoio a quem já está fazendo o atendimento, tá bom? Então, esse vídeo, primeiro vídeo, é um vídeo muito importante, porque é como pedir ajuda, certo? Então você tem que saber e pedir ajuda, não é só pedir, você tem que saber como pedir ajuda, tá ok? Então estamos aqui, comenta, compartilha, manda para aquelas pessoas que você acha que não sabe sobre isso aqui e manda para aquelas pessoas que você se importa, né? As pessoas mais importantes, porque um dia você pode ajudar alguém e também você pode ser ajudado. Então, compartilha, comenta e curte aqui, tá bom?